Boa noite a todos e bem-vindos à terceira edição do Diretório em Análise. Hoje o meu convidado é o Padre Tiago Neto, ele que é o responsável da catequese do Patriarcado de Lisboa. Desde já, muito obrigado, Padre Tiago, por ter aceito vir até nós falarmos um pouco mais sobre este novo documento do Vaticano. Obrigado, eu. Boa noite. Também cumprimentar todos os presentes. Quer dizer com muita alegria que estou aqui convosco a partilhar alguma reflexão sobre este novo documento tão importante para a nossa vida pastoral e concretamente na catequese. O documento fala sobre uma urgente conversão pastoral. Em que consiste tal atitude? Bom, eu diria que nós estamos propriamente num primeiro diretório da catequese que nos situa numa situação de uma sociedade, ou pelo menos da afirmação e da consciência de que estamos numa sociedade e numas condições de vida pós-cristãs. No fundo, nós estamos numa realidade muito diferente daquela que situou os últimos diretórios, nomeadamente o Diretório Eucarístico Geral de 71 e também o Diretório-Geral da Catequese. De facto, estamos numa sociedade em que as marcas do cristianismo se vão esfumando, particularmente naquelas sociedades onde elas estavam mais presentes, e de alguma forma, nesta circunstância, nós precisamos daquilo que é uma dimensão mais de proposição da fé do que propriamente concordismo ou uma certa concordância entre o mundo e a fé. Não quer dizer que ela não possa existir, o diretório está cheio de marcas dessa proximidade e concordância, mas de qualquer modo, do ponto de vista daquilo que é a abertura do diretório, nós estamos propriamente a situar-nos, ou seja, o prisma a partir do qual nós vemos a catequese é a partir explicitamente da fé e da revelação divinas. Então, esta era a primeira nota que eu gostava de dizer. E, portanto, de alguma forma, nós estamos num ponto de partida propriamente querigmático e de proposição da fé. Bom, quando falamos de conversão pastoral, nós temos que, no fundo, recuperar aquilo que é a dimensão da Igreja no espaço e no tempo. Portanto, a Igreja existe em cada latitude, em cada circunstância, como convocada por Deus. A própria etimologia da palavra igreja significa essa assembleia que se reúne, que é convocada por Deus e não se reúne por si própria. E, portanto, a situação da igreja no mundo é estar atenta à sua capacidade de ser fiel ou não à tradição que recebeu. Esta é a primeira ideia que, no fundo, nos fala a conversão. É claro que quando nós falamos de conversão pastoral, temos que, particularmente a partir do Concílio Vaticano II, e daquilo que tem sido, no fundo, a reflexão da Igreja sobre si própria. Portanto, há muito esta interrogação no concílio: Igreja, quem dizes tu que és? O que é que dizes acerca de ti mesmo e da tua missão no mundo? E nós percebemos que a compreensão que se tem da Igreja determina em grande parte aquilo que é a forma como nós evangelizamos e como nós nos situamos diante do mundo, como dialogamos com os outros. E, claro, nós não podemos falar de conversão pastoral sem retomar ou sem referenciar aquilo que é o texto do Evangelho Gaudium. É? Número 26 do Evangelho Gaudium, o Papa Francisco convida toda a Igreja a uma urgente e renovada conversão pastoral. E no fundo, esta conversão significa um apelo à renovação. A Igreja deve, citando o Papa Paulo VI, aprofundar a consciência que tem de si própria, a consciência de si mesma, meditar sobre quem é. E no fundo, há aqui um perigo nesta reflexão, que é no fundo a Igreja refletir sobre si própria num paradigma autorreferencial. Não é este o da conversão pastoral. Não é da autorreferencialidade, mas é, no fundo, a Igreja pensar-se a si mesma numa dinâmica de saída. Saída em direção a Deus, como já referi, mas também de saída em direção aos outros. E no fundo, nós sabemos que já fiz referência a isso, mas este paradigma da Eclésia sempre era reformanda, portanto a Igreja sempre a reformar-se, no fundo está na origem daquilo que dá início ao pontapé de saída para o concílio, não é? O tal adjornamento da Igreja, a Igreja situar-se no tempo que vive e discernir os sinais dos tempos, e no fundo esta forma de proceder, esta forma de agir, esta forma de estar no mundo, constitui, diz o Papa João Paulo II, uma bússola para os tempos de hoje. De facto, há um teólogo, o Christophe Theobald, que no fundo vai referir que
o concílio não é só o corpo escrito, mas o concílio é todo o estilo de fazer igreja, não é? O estilo de viver na igreja e, portanto, essa forma, esse estilo, essa maneira da igreja proceder na reflexão que faz sobre si própria, determina em grande medida aquilo que é a nossa capacidade de estar no mundo. E, portanto, de alguma forma, quando falamos de conversão pastoral, estamos a referir-nos a essa dimensão de que a evangelização, tantas vezes, é contraditória, entre aspas, ou seja, não se identifica apenas com a autopreservação. Portanto, a autopreservação das estruturas, das formas de estar, das formas de compreender da Igreja, muitas vezes não são evangelizadoras. E é nesse sentido que o Papa Francisco situa a conversão pastoral, ou seja, uma reforma total das nossas formas de estar e de ser e de fazer, tendo em conta aquilo que é o objetivo primordial da Igreja, que é ser evangelizadora. E, portanto, o Papa fala daquilo que é uma conversão missionária da Igreja e também uma conversão missionária da catequese. A este propósito, basta lembrar que o Congresso Europeu de Catequese, realizado já há uns anos, muito antes do Evangelii Gaudium, falam daquilo que é a necessidade de uma conversão missionária da catequese. Portanto, de alguma forma, a catequese tem tido essa preocupação de pensar sobre si, sobre a sua ação, nesta lógica da conversão. Então, no fundo, a conversão em chave missionária pressupõe o paradigma daquilo que é a catequese adotar esta forma de estar da Igreja missionária, da Igreja em saída missionária. Portanto, é outra ideia da Evangelii Gaudium, é que não podemos perceber a conversão pastoral, nem a catequese entre essa conversão, se a catequese não adotar aquilo que é o paradigma da Igreja em saída missionária. Isto tem muito a ver com a situação cultural que vivemos, porque no fundo os documentos já falam isso há muito tempo, mas os Estados e os lugares de missão hoje em dia não são propriamente territoriais ou geográficos, mas são, a Igreja deve estar em qualquer circunstância cultural, em qualquer circunstância de diálogo com o homem de hoje, em qualquer circunstância, em estado permanente de missão. E, portanto, de alguma forma, aquilo que são os contextos socioculturais, os quadros de mentalidade, no fundo, têm muito a ver com esta necessidade de uma missão ad gentes como paradigma daquilo que é a missão local, ordinária e cotidiana que nós fazemos naquilo que é a nossa prática pastoral e na relação também com os outros. E, no fundo, é importante nesta conversão pastoral, e o documento, de alguma forma, fala um bocadinho disso, o Diretório-Geral da Catequese, pôr-se à escuta daquilo que são notas de verdade. Isto é interessante, estas notas de verdade, não é? Já presentes naquilo que é a atividade humana, naquilo que é a vida de todos os dias, a vida, o cotidiano das pessoas. E de alguma forma, nós podemos dizer que, quando falamos de conversão pastoral, isso significa uma atenção aos sinais que Deus vai tornando presentes no mundo. Não é? Independentemente daquilo que é a distribuição de um certo quadro de uma cristandade tradicional ou pelo menos imaginária, nós não podemos desacreditar nunca daquilo que é a ação de Deus no mundo. E por isso, quando falamos de conversão pastoral, falamos daquilo que é uma mudança no nosso paradigma, na nossa forma de agir. Passar numa pastoral ou de uma forma de estar no mundo em que nós determinamos o que é que as pessoas devem fazer para acompanhar aquilo que é, de alguma forma, os sinais, as sementes, essas notas de verdade que Deus vai pondo no coração, na história, a acontecer ainda hoje. E neste sentido, nós falamos de uma conversão pastoral radicada no encontro com Jesus Cristo. E o encontro com Jesus Cristo não pode ser nunca, diz o Papa, e cita o documento, o Diretório para a Catequese, não pode ser nunca uma intimidade que nos fecha, mas é uma intimidade itinerante, que nos põe em caminho. E neste sentido, quando falamos da conversão missionária da catequese, é interessante que o documento não apresenta a missão como tarefa da catequese, já não é uma tarefa, mas a missão é a própria natureza da catequese. Portanto, está no ADN da catequese e da própria ação global da Igreja ser evangelizadora. E há 3 notas essenciais que o documento apresenta, que no fundo têm a ver com o testemunho, portanto, a importância do testemunho pessoal, não é?
E no fundo, lembrando aquela passagem do Papa Bento XVI, que o cristianismo não cresce por proselitismo, mas por atração, portanto, testemunhos que atraiam. A dimensão da misericórdia, não é? No fundo, torna credível o testemunho. Ou seja, a prática da misericórdia é o garante daquilo que é a dignidade e a veracidade do próprio testemunho, e a dimensão do diálogo. E apresenta-se a catequese como uma dimensão ou como um laboratório de diálogo, como uma espécie de lugar onde se forjam aquilo que são os diálogos da Igreja com o mundo, dos homens entre si, e de alguma forma, então, quando falamos desta conversão pastoral ou desta urgência de uma conversão pastoral, falamos daquilo que no fundo não se trata de uma coisa nova, mas trata-se de algo estruturante da vida cristã. Não há vida cristã sem conversão, e a catequese sabe isso muito bem, porque no fundo no itinerário catequético ou catecumenal a conversão aparece como uma dimensão essencial para aquilo que é a progressividade na vida da fé, e particularmente quando pensamos nessa dimensão da conversão pastoral adaptada à catequese, há 3 notas referidas pelo Monsenhor Fisichella, que ele chama armadilhas, nos quais a catequese está embranhada, não é? Portanto, no fundo, considerar a catequese como escola, equiparar a catequese a uma escola onde vai passando de ano, não é? Já temos falado muito sobre isso, o Papa falou sobre isso também aos bispos de Portugal. Aquilo que é a armadilha da iniciação sacramental, ou seja, pensar a catequese em vista dos sacramentos, e a instrumentalização pastoral tem a ver com o facto de tantas vezes retratar os sacramentos para permitir que as pessoas fiquem mais tempo na catequese, não é? Portanto, isto são, no fundo, armadilhas que evitam e limitam aquilo que é, de alguma forma, esta conversão pastoral. Mas o documento traz-nos um outro desafio, a questão da globalização da cultura, estes tais sinais muito tenues do reino que estão presentes também aí, e a questão da digitalização. Uhum. Este é um desafio para toda a Igreja, ou seja, a Igreja não está ainda preparada, ou pelo menos não tem ainda demonstrado uma capacidade de largar púlpitos antigos aos quais se afeiçoou para abraçar novas latitudes e ambientes? Quer dizer, nós assistimos àquilo que é um esforço da Igreja em estar presente, não é? Naquilo que são as novas linguagens, novas formas de estar no mundo, não é? Desde o Vaticano até à própria, talvez, mais recôndita do planeta, há pelo menos um e-mail, ou um site, ou um blog, portanto, de alguma forma as paróquias vão estando, mas de facto eu penso que a questão essencial não se trata tanto daquilo que são meios, não é, a utilizar, mas é a forma de pensar e a forma de uma certa conversão da mentalidade para que nós pensemos como pensam grande parte das novas gerações, não é? É claro que isso é muito difícil de fazer, nem sei se tem que ser assim, não é? Mas de qualquer modo, esses são de facto 2 desafios essenciais apontados no documento. O documento tem essa particularidade, no fundo, de situar a catequese muito bem no contexto sociocultural que vivemos, não é? Apontando estes 2 desafios essenciais, que são a globalização da cultura e a cultura digital. No que respeita a este fenómeno da globalização, é preciso nós pensarmos aquilo que é o fenómeno da complexidade. Então, nós de facto não temos nem monoculturas, nem culturas simplificadas, nem formas de olhar a realidade que sejam unidirecionais. Ou seja, nós estamos naquilo que é uma certa incapacidade de definir as coisas como elas são. Portanto, vivemos numa busca por definição, mas numa incapacidade de definir. Temos de dizer que a complexidade do mundo atual nos põe diante destas situações, não é? O que leva muitas vezes ao relativismo, àquilo que são abusos na consideração da própria diversidade. Isto de facto é um problema, não é? Pensar a complexidade do mundo em que vivemos, não é? Não há respostas fáceis, não há por aí. Quando falamos daquilo também que é a globalização, e o documento vai um bocadinho por aí, referimos àquilo que são formas de comunicar globais, não é? Não já através dos meios de comunicação de massa unidirecionais, como a televisão ou a rádio, mas naquilo que é a própria capacidade das pessoas, no fundo, acederem
e serem capazes, por elas próprias, construir o seu próprio universo de pensamento. Portanto, é essa a particularidade dos novos meios, não é? É um bocadinho a cultura hacker, não é? Portanto, vem um bocadinho nesse sentido, a pessoa ser um pesquisador nato e pode formular o seu próprio mundo de considerações sobre a realidade e sobre isto, e a pessoa diz, bom, tu dizes isto, mas eu vi na internet isto e isto, e de alguma forma a pessoa, no fundo, vai construindo o seu próprio mundo, não é? E, portanto, há uma fusão grande de conhecimentos, de junção de tradições, até alguns anacronismos, não é? Basta pensar naquilo que são alguns acontecimentos atuais, a forma como as coisas se misturam, não é? E também como os modelos de vida, de alguma forma, se vão conjugando, não é? As pessoas vão adotando modelos de vida muito diversificados, não é? Nós estamos a falar já propriamente dos hippies de décadas atrás, mas um jovem pode ter um estilo de vida completamente diferente daquilo que é, não é? Por um lado, há uma certa uniformização dos estilos de vida, não é? Que nós encontramos um jovem norte-americano vestido de igual forma como encontramos na Índia ou na China ou em qualquer país da África, por um lado, não é? Com umas jeans e uma t-shirt, que não é um fenómeno novo, mas de qualquer modo isso acontece. Mas por outro lado também este convite a uma certa originalidade que os meios possibilitam. Isto tem a ver, de alguma forma, a globalização com o facto da Igreja se situar no mundo multirreligioso. E o mundo multirreligioso não tem a ver apenas com a existência de várias religiões, não é? É claro que no nosso meio português isso é menos evidente, ou no caso do cristianismo, haver múltiplas confissões cristãs, mas vão existindo, mas de facto o universo religioso está por aí, não é? Mas de facto as formas de compreensão do fenómeno religioso, as formas como as pessoas vão, no fundo, lidando com isso, é muito mais sincrética do que aquilo que eram há anos atrás e torna a coisa muito mais difícil de interpretar. Também toda esta hiperinformação e hiperconsumação, ou podemos dizer consumismo, não é? Portanto, um certo consumismo de informação, gera aquilo que são condições para um certo relativismo. Um relativismo cultural, um relativismo ético, que no fundo traz grandes dificuldades àquilo que é a proposta evangelizadora da Igreja. Portanto, ou seja, como é que tem a ver com a questão da autoridade, não é? Como é que uma autoridade consegue garantir totalmente uma dimensão de verdade, moral, ética, espiritual, por si só, não é? Portanto, isto é uma questão importante. E, portanto, de alguma forma, quando falamos de globalização, nós pensamos naquilo que é um carisma destinado e dirigido à mentalidade. Já falámos sobre isso, mas mais do que ser um carisma anunciador, provavelmente de uma dimensão de um passado, não é? Há que atualizar o carisma. O carisma tem de ir em encontro àquilo que são as mentalidades e a forma como as pessoas vão construindo a sua própria forma de ver o mundo. Neste sentido também da globalização, nós vemos como há questões que o diretório toca, que têm muito a ver com as dimensões antropológicas do que é o homem, não é? A questão da ciência e da fé, não é? Portanto, a questão da verdade e da verdade bíblica e da verdade construída pelo homem, não é? E, portanto, tudo aqui requer uma certa hermenêutica, não é? Um trabalho hermenêutico. Penso que, de alguma forma, o querigma hoje em dia é muito mais, não é um anúncio direto só, mas integra uma dimensão de interpretação daquilo que as pessoas vivem. Isso é muito importante. A nível da globalização, penso que há aqui alguns aspectos importantes que o diretório destaca e que fui salientando. É claro que falamos muito da cultura digital, né, que foi um tema bastante presente no último sínodo sobre os jovens. De alguma forma o documento vai recuperar muitas das ideias que estão presentes nesse documento, particularmente na Cristo Vive. E de facto o digital, sabemos, já o disse, já referi, volto a dizer, não é apenas um recurso, não é? Mas é o novo mundo, o novo ambiente em que as pessoas vivem. Portanto, vivemos numa rede, não é? Numa web, não é? Digital. E, como sempre, o documento salienta aquilo que são aspectos positivos deste novo ambiente digital, não é? E salienta também aquilo que são algumas referências menos positivas, não é? Aspectos positivos, o diálogo, portanto, o acesso à informação, aquilo que de alguma forma
são as iniciativas pastorais já pensadas e refletidas em âmbitos digitais, mas também o documento aponta para aquilo que são as dimensões da solidão, alguma manipulação, alguma violência, vão por aí, não é? É interessante que este documento nunca fala de uma questão essencial que está na ordem do dia da Igreja, que é a questão dos abusos, seja de qualquer natureza, essa palavra não aparece, portanto é de alguma forma uma nota. E de facto nós assistimos àquilo que é a cultura digital trazer-nos uma transformação antropológica, desafios antropológicos muito relevantes, e eu penso que este é um dos tópicos essenciais da catequese hoje em dia, é a questão do que é o homem, o que é ser homem nesta cultura metocientífica e digitalizada, não é? Bom, por aí. E neste sentido é importante também nós não fazermos o digital apenas a única linguagem, não é? É uma linguagem importante, mas do ponto de vista da fé tem que ser articulada com outras linguagens, nomeadamente a linguagem bíblica da fé, não é? A linguagem simbólico-litúrgica da fé, a linguagem doutrinal, a linguagem performativa dos testemunhos, não é? O documento acrescenta outras, a linguagem narrativa, a linguagem artística e também a linguagem digital. Portanto, o digital insere-se naquilo que é um conjunto de linguagens, não é? Sem haver propriamente uma hegemonia desta questão. Não é? E de facto, nós assistimos, e diz o documento, que muitas vezes perante o digital, já falámos também sobre isso há pouco, mas as pessoas adotam uma atitude muito fideísta. Não é? Portanto, aquilo que está na internet é verdade. Não é? Não é? Basta pensar nas fake news e noutro tipo de situações, não é? E há muito esta atitude de aceitar que aquilo que está na internet é verdade e é preciso ter algum cuidado com isto, não é? E o documento fala daquilo que é uma urgente educação para os mídia e para, no fundo, situar-se no meio digital. Particularmente quando falamos de crianças e adolescentes e também adultos, não é? É importante educar as pessoas para saberem estar nos meios. Por outro lado, o documento salienta um aspecto importante que é, no fundo, o digital poder proporcionar experiências de fé. É interessante É claro que nós às vezes fazemos um bocadinho esta dicotomia entre o digital e o experiencial, não é? Mas o documento cria uma ponte, de alguma forma, entre o digital poder criar algumas experiências de fé. Nós vivemos este tempo de pandemia, que foi assim uma descoberta do digital a vários níveis, não é? E muitas pessoas testemunham a intensidade com que viveram certos momentos espirituais, estando no digital em suas casas, estando a acompanhar, ou na internet, ou na televisão, ou, bom, por aí, não é? Até é interessante esta ideia. Mas de qualquer modo a Igreja deve reforçar muito, não é? Aquilo que é a sua presença evangelizadora no continente digital. Isto é um aspecto e que a catequese deve estar atenta, não é? Particularmente quando nós estamos muito habituados àquilo que é uma catequese com livros e com materiais físicos e por aí, pronto, não é? Com catecismos. Claro que é muito importante isso, mas também sermos criativos naquilo que é a construção e a presença da Igreja nos meios digitais. Parece-me interessante. Ainda há outra ideia que eu gostava de destacar referente à cultura digital, que tem a ver com a ideia da colaboração na rede, portanto o social network, portanto, ou seja, no fundo nós temos experimentado, não só a nível de crianças e adolescentes, mas também a nível de adultos, o que tem sido algum trabalho em rede nesta fase covídica da nossa vida. Isso é muito interessante também no trabalho com adultos, não é? Às vezes pensamos que a catequese trabalha só com crianças, mas grande parte daquilo que fazemos é com adultos e é relevante o trabalho que fazemos nessa linha. Como é que está a preparar-se o setor da catequese para a recepção deste documento e para o levar até esta comunidade que são os catequistas, para que depois eles possam também ser testemunhas deste mesmo encontro? Bom, quando nós pensamos neste documento e num documento desta natureza, é claro que é um documento de estudo, não é? E por mais que nós façamos alguma apresentação formal do documento, que acontecerá só no início do ano pastoral, é claro que
aquilo que importa, no fundo, é pôr em prática algumas dimensões que ele apresenta, não é? Embora nós divulguemos o documento e citemos os catequistas a lê-lo, nós, a nível da Diocese de Lisboa, temos previsto, no próximo ano, a partir do curso, quer dizer, não se chama bem curso, mas a partir daquilo que é a proposta de formação inicial para os catequistas, que irá ser também divulgada, vamos desenvolver um trabalho com os catequistas formadores, que são cerca de 40 pessoas. Iremos, no fundo, contrabalançar aquilo que é uma introdução ao percurso inicial da formação de catequistas, com leitura e comentário e reflexão sobre o novo diretório. De alguma forma é isto que pretendemos fazer, no fundo começar por aquelas pessoas que têm a responsabilidade na Diocese de formar outros catequistas, apresentando-nos aquilo que são algumas dimensões essenciais desta renovação da catequese, esta conversão que a catequese deve fazer. Obrigado, Padre Tiago, por ter vindo até nós, por nos ter trazido mais uma perspectiva sobre o Diretório para a Catequese. Quanto a nós, temos encontro marcado na próxima sexta-feira para o último Diretório da Catequese em Análise, desta vez com Dom António Moiteiro, o Presidente da Comissão Episcopal de Educação Cristã. Até lá, muito obrigado e até à próxima, se Deus quiser.